Oi, gente. Tô aqui super feliz de receber um amigo do podcast vizinho. Pensa isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai falar do RH no agro. Mas antes disso, eu vou pedir para ele se apresentar e falar da carreira que ele tem, tanto no agro quanto agora, o que ele está construindo e que será de muito sucesso. Obrigado, Leandro, por ter vindo. Até que enfim saiu, né? Até que enfim, né? Mas eles dizem que quanto mais demora, melhor é. Ah, é? Então tá certo. Mas demorou. O Leandro foi uma das primeiras pessoas que eu convidei para o podcast. Mas entre agendas e desencontros, a gente se encontrou dessa vez. Na verdade, eu fui uma das primeiras pessoas a saber do podcast. É verdade. Quer contar essa história pra gente começar e depois você fala de você? Não, é porque é rápido. Eu já tinha começado, né, o Levemente com a Silvia. E aí a gente marcou Uma pizza. uma pizza. Eu ia falar um café, falando, não foi café, né? Foi uma pizza. Sensacional. Nossa, e deu bom, hein, aquela pizza. E aí a gente trocou algumas informações sobre o podcast, tecnologia. Tava o nosso amigo lá, né? Metaverso. E aí logo estourou o podcast. Na verdade, era só uma ideia. E eu cheguei aqui na semana seguinte, na terça-feira. O estúdio estava com uma mesa, com os microfones. Eu falei, gente, domingo eu falei isso com o Leandro. Hoje é isso. No sábado eu estava gravando. Quem quer faz. É verdade. Quem não quer, arranja uma desculpa. É. Leandro, fala de você, da sua formação. Quem é o Leandro? Bom, eu sou psicólogo de formação. Formei aqui na PUC de Goiânia. Logo eu já comecei em consultoria de RH. Fiz clínica bem rápido, alguns pacientes. E aí logo eu já entrei no agronegócio. Um ano depois da consultoria eu já fui para o agronegócio. Uma empresa do setor de sucro energético, aqui no interior de Goiás. E aí de lá para cá, deixa eu pensar, toda a minha carreira ela foi pautada no agro, ou agronegócio direto ou agroindústria. Foi, todas. Eu trabalhei antes, assim, em alguns outros setores, né? Fui caixa de supermercado, Trabalhou na construção civil? Na construção, aí antes, né? Eu tô fazendo um pouco antes. Porque caixa de supermercado foi antes de eu entrar na psicologia mesmo. Uhum. Porque eu estava de caixa, aí eu passei, né, no vestibular, estudei um pouco e trabalhando, mas aí logo depois eu já tive que sair pelos estudos, né? Aí antes eu trabalhava numa fábrica de capa de celular, na operação mesmo, na indústria. E aí antes disso eu trabalhava com meu pai é pedreiro, e aí desde pequeno eu ajudava meu pai, e foi até teve um momento da psicologia, foi até bom você falar isso que eu lembrei. Não lembro se foi no 4º ou 5º período, muito caro, né? Acho que na época a psicologia era o segundo curso mais caro da Católica, o primeiro era arquitetura, e aí a gente teve uma conversa, eu, meu pai e minha mãe, e falei, vou parar aqui porque não estou conseguindo pagar, nós não estamos, né? E aí a gente conversou, nós três, e aí a minha mãe, não, você não pode parar, né? Porque o estudo, ela sempre muito envolvida com isso, e comigo, é o estudo que vai mudar a nossa situação. A gente nunca passou fome, mas tinha uma história ali mais humilde, assim, né? Eu lembro que minha mãe recebia todo dia 10. Então, dia 10, a gente saía de onde a gente morava e ia para o centro da cidade, aqui de Goiânia, para ela receber, e ela comprava uma caixa de bombom para mim e para minha irmã. Bonitinha. Uma vez no mês. Era o doce do mês. E aí, nessa conversa com os dois, meu pai falou, não, eu trabalho de manhã, de tarde, de noite, você não vai parar. Minha mãe, não, você não vai parar. Eu falei, então eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu comecei a trabalhar ainda com meu pai já dentro da faculdade. E aí trabalhando com ele de servente. Eu já trabalhava antes, né? Comecei a trabalhar com ele com 9 anos eu já ajudava. Com 13, 14, ele começou a me pagar mesmo por semana. Aí depois eu saí um pouco para essas outras empresas. Aí depois na faculdade eu ainda ajudei ele. E aí depois nessa usina daqui do interior de Goiás, eu fui para outra. E aí depois grandes empresas. Essas eram empresas nacionais, né? E depois multinacionais. Trabalhei em empresas americanas, japonesas, uma que tinha um braço ali na França. E aí, há quase um ano, eu estou na carreira solo. Uhum.
atuando com a minha consultoria na parte de desenvolvimento e ainda com alguns parceiros, fazendo a implantação de cargos e salários, remuneração, mas a paixão é desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de pessoas, palestras, autoconhecimento, podcast. Adoro, né, que você falou do metaverso, porque quando veio, né, eu tenho um filho de 13 anos, que é o Davi, e o Davi é todo engajado, né, com o processo da informática, da tecnologia. E aí eu começo a ver algumas coisas e entender esse mundo que está entrando aí para não só para essa geração, para o youtuber, para quem está envolvido, para todas as profissões, né? Uhum. Até eu tirei aqui uma relação, tem um colega nosso que fala muito, ele até postou no LinkedIn, e eu falei, opa, acho que vale a pena falar isso lá no podcast. Tem o ChatGPT, né? Uhum. E ele fez ali, não foi uma brincadeira, foi muito sério, falou, ó, as profissões do futuro que vão acabar com você aqui, com o ChatGPT, né? Qual a tendência de acabar? Aí eu vou ler algumas para você ver. Tá bom. Nenhuma do agronegócio. Então, é isso que eu ia falar do agro, né? Só para contextualizar, ChatGPT, antes da gente conversar aqui, peguei as informações quentinhas. Representa hoje 21% do PIB brasileiro, 17 milhões de trabalhadores no agronegócio. E uma vertente muito forte. São números hoje. De hoje. Porque no ano passado, então olha só. De agora. De agora, mas a gente está pegando um cenário do terceiro mês do ano de 2023. Uhum. Né? Então, até o ano passado eu estava, né, em uma empresa do agro, hoje eu ainda presto serviço, Sim. Grande parte dos meus clientes, 80% estão no agro. No ano passado fechou em 27,5%. Só que aí, não é só esse número seco. O que acontece quando a gente fala desses números? Né? Eu gosto sempre de falar, desde quando eu mudei para o Mato Grosso. E aí eu fui para o agronegócio direto, né? Plantio de soja, milho e algodão, onde eu conheci o estado do Mato Grosso, que tem uma paixão. Hoje eu estou lá como vice-presidente da ABRH do Mato Grosso. E aí o que acontece? Quando você pega cidades do interior do Brasil, cidades do interior do Mato Grosso, cidades do interior de Goiás, São Paulo também, né? O setor sucroenergético é muito forte lá, Bahia, cacau, dendê, e também a soja está entrando lá. E o que acontece? Não é só esse número, vamos falar então de 2022 para trás, 2021 acho que fechou em 26%. A economia, ela gira em torno do agro onde ele está instalado. E aí não é só a economia. Tem algumas cidades do interior do Mato Grosso que o sistema educacional teve que mudar para melhor em função do agro. Então quer dizer que o setor de serviço, porque hoje a gente pega, né, vamos pegar do ano passado que foi 27%, essa parte do agro na economia, aí quanto foi o setor de serviço? Ok. E quanto foi o setor de serviço nessas cidades que tem o agronegócio como força? É diferente. Pegou? Uhum. Entende? Então, assim, se tem uma fazenda ou uma agroindústria naquele município, precisa de uma borracharia. Com certeza. Precisa de uma costureira para arrumar a nossa roupa. Precisa de mais padaria. Precisa de mais vendinha. Então, é um ciclo, né? Então, ele alimenta e ele cresce. Tem várias cidades que nasceram e hoje são potências. Eu falo muito do Mato Grosso, que lá eu conheço mais. Que nasceram do agro. Uhum. Maranhão também. Conheço algumas pessoas, algumas empresas do Maranhão. Então, assim, ele cresce. Aí, quando você fala desse número, aí a gente tem que pegar os dois. Sim. Do agronegócio e o setor de serviços. E o impacto, né? Não, o impacto é gigante, principalmente no educacional, né? Uhum. E no ano passado, você está falando, agora está quantos por cento de brasileiros? 17 milhões? 17 milhões de trabalhadores. No ano passado foi 19. Pode ser o primeiro trimestre aqui, né? Não, mas porque é. Com certeza. Aí eu faço sempre um paralelo, quando a gente fala de agronegócio, agroindústria de maneira geral, inclusive das mulheres. Aí desses 19 milhões do ano passado, era 31? Eu não lembro o número. Porcento de mulheres? 31 a 32% de mulheres. Não, mentira. 31 era onde eu estava, a empresa que eu estava, a gente queria chegar. 21%, lembrei. Okay. Desses 19 milhões, 21% é força feminina. No ano passado. E teve um crescimento, lembrei do número. Ano passado foi 21%, e nos últimos 12 anos
a entrada de mulheres no agronegócio cresceu 32%. Foi isso. Por que eu liguei? Porque há 12 anos atrás, numa empresa aqui do interior de Goiás, que você atende algumas pessoas na região, em Goianésia, na empresa que eu estava lá, a gente criou o primeiro curso de operadoras de máquinas agrícolas 100% mulheres. Para 100% mulheres, há 12 anos atrás. E aí, no ano passado, bateu isso, né? Há 12 anos que está crescendo. Então, assim, tudo bem. Uma mulher, ou talvez nem todas, consegue carregar um saco de cimento de 50 quilos. Não é essa a comparação que a gente está falando. Ora, mas um trator hoje, que tem dependendo da máquina, tem um valor de uma Ferrari. Sim. E trator tem um joystick, tem um computador de bordo, tem uma tecnologia envolvida. Mas por que é só homem? Então, nossa, disrupção total. Então, tem muitas mulheres no campo, né? O número ainda é baixo. Esse cliente que eu atendo, até lembrei agora, eles fizeram todo um trabalho lá para uma líder no Seringal. É a primeira mulher líder no Seringal. Sensacional, tá vendo? Incrível, assim. Sensacional. Incrível. E ela pega a moto e entra no Seringal, enfim, e tem faz o corte, respeito. Colhe. Ela já fazia. Agora ela é líder, tá líder perfeito. do Seringal, show, líder show. da equipe. Dessa turma lá, há 12 anos atrás, não foi agora, ela já foi promovida já tem alguns anos. Eu sei que dessa primeira turma, tem hoje uma líder de colheita de cana-de-açúcar. Se eu não estou muito enganado, vou até falar o nome dela, é a Marli. Se eu não estou muito enganado, acho que o nome dela é Marli. Hoje e é incrível ver a mulher entrando com toda a força de trabalho no agro, que é extremamente promissor, né? Karina, aí eu estou falando em um lugar, quando a gente fala de trator, tem trator que ele é aberto ainda, né, alguns, mas hoje a gente fala de cabine. Ele é cabinado, que aí tem ar-condicionado e tudo mais, beleza? Beleza. Só que eu atendo hoje alguns clientes também do sucro energético, outros de outros segmentos do agro, mas do sucro energético, eu fui numa empresa que até estou retornando lá no mês que vem, que tem uma líder na moenda, que é já na indústria. Lá, a moenda é o lugar que moe a cana mesmo, que espreme ela para sair o caldo, né? Uma líder lá, eu não tinha visto ainda. E o que tem de mais, Leandro? Demanda esforço físico, é um lugar quente, muito homem. E aí eu passei, né, para conhecer a empresa. Eu gosto, mesmo que eu conheça o segmento, eu falando, deixa eu ver como que é aqui. Aí eu passei um negócio de cabelo grande, você falou, uai, essa moça aqui? Aí eu, opa, eu tenho que ir lá conhecer ela agora, pegar na mão dela. Aí ela foi, pegou, toda bonita. Feminina. Feminina, mas assim, com uniforme, né? Com uniforme, mas toda bonita, com os EPIs, cabelo, né, amarrado, porque não pode, né, devido à moenda e tal, cabelinho assim, mas eu vi que era cabelo longo. E eu falei, e aí, qual que é a sua? Ela falou, não, comecei em tal lugar, fui crescendo, tinha oportunidade aqui, eles já me conheciam, fiquei, acho que tem 8 anos, já é líder da moenda. Eu falei, sensacional, então tudo certo. Será que a gente precisa normalizar o gênero feminino e a equidade de gênero, não só no agronegócio, mas em ambientes mais masculinos? O que você tem percebido? É bom você trazer esse tema, nem estava aqui na nossa pauta, mas caminhou para isso. A equidade de gênero dentro de empresas que têm um ambiente muito masculino e mais, como normalizar aspectos do feminino ali dentro. A gente até estava falando sobre isso ontem, né? Sim, mas olha só o que você falou. Aí eu trabalhei em uma agroindústria, né? Aí já era uma empresa de transformação de cevada em um líquido que poucas pessoas gostam no Brasil. É assim, ó, eu não quero ser polêmico, é a minha opinião, tá? Sim. O agronegócio, ele não é um setor machista. Ele não é. Sempre vai ter, né? Um maluco ou outro, ou até uma mulher que é cultural. O machismo, o racismo, é cultural. É da estrutura do Brasil. Aí tem aquelas pessoas mais maduras que entendem que isso tem que ser combatido, beleza, né? Tira isso, ok. Na minha ideia e na minha experiência, o agronegócio, ele é masculinizado, que é diferente de machista. Sim. Tem mais homens, mas é um histórico que está mudando agora. E aí é que vem elas. A Marli, do curso de operador, e essa, que é a líder,
Do seringal. A sua do seringal, não, mas eu tô falando essa da Moenda. Então, a gente já tem 3 grandes exemplos. Na minha concepção, elas que devem subir, não é levantar a bandeira, feminino. Não. Eu cheguei. E sabe como eu cheguei? Entregando resultado. Trabalhando com resultado. Trabalhando. Só isso. Pô, eu sou mulher. O cara ali é homem. Eu trabalhei igual ele, só que eu entreguei um pouquinho a mais. Falei, peraí, eu não quero o cara, quero você. Não tem essa. É resultado. E todas eu pergunto, né? Em algumas empresas que eu trabalhei, hoje a gente tem aí ESG, né? Que é uma sigla que não é uma modinha e que grande parte das organizações financeiras só vão investir em empresas que têm esses requisitos e um departamento implantado, principalmente no agronegócio. O S trata disso que você falou. Social. Esse nomezinho aí, da equidade, da diversidade, do empoderamento feminino em posições de liderança. Não é, quando a gente fala de ESG, não é só contratar mulher, tá? Tem quantas na mesa da diretoria? Tem quantas gerentes? Porque aí a pegada é outra. Por que eu comecei falando da base operacional? Porque senão a gente acha que mulher tem que ficar só na recepção ou sou gerente. Não. A gente tem mulher que põe a mão na massa. Depende dela. E de homens brancos, héteros, que vão ouvi-las e falar, caramba, ela é melhor que eu, é ela que tem que ir, não sou eu, vocês estão doidos? Entende? Então, quando a mulher, ela tem um exemplo de outra mulher, ela falou, é possível, beleza. Não sei, deu meia hora, sei lá, já falamos 3 exemplos. Mas eu vou te falar um monte. Só que ela que tem que levantar isso, né? Com certeza. Na empresa que ela tá. Às vezes ela não consegue. Porque você falou, Leandro, e será que a gente não deveria normalizar? Sim. Não tem um ou outro que pode ser o machista? Que eu falei? Porque tem. E se esse cara for o dono? E se esse cara for o diretorzão? Foi o decisor final. E aí? Não é impossível. Aí que entra o RH. É aí que é a nossa força de influenciar. Então, chefe, deixa eu te contar uma coisa. Você sabia que isso aqui não é essa balelinha que o pessoal fala, o diferente, a diversidade traz mais resultados. Não, é fatos e dados. Vamos trazer isso aqui? Qual que é? É um ser humano ali que está entregando igual ou melhor que o outro. Esquece, fecha os olhos. É um ser humano. Você não quer saber de cor, de opção sexual, de gênero. Você quer o quê? Resultado? É aqui, ó. E aí você traz pra cima, né? Aí a gente entra com a nossa influência, né? Você já viu, você me falou de uma coisa que eu lembrei, você já viu ou já vivenciou entrevista às cegas? Não. Sei, mas não vivenciei. Né? É uma das formas que eu tenho visto alguns RHs implantarem a diversidade e esse conceito e normalizar essas questões, fazendo todo um processo, mas deixando a entrevista às cegas, gente, sem câmera, das pessoas não julgarem a aparência e sim o resultado, tira o viés, né? Tira o viés. Tira o viés. Porque ele existe. O que a gente fez numa empresa que eu estava, no programa de estágio, a gente não queria saber quantos homens ou mulheres estavam ali inseridos no programa. Mas que ia ser 50-50, ia. Porque geralmente, e no agronegócio, né? Geralmente é muito mais homens. Mais homens. Sei lá, quase 80-20, se for. Perfeito, exato. Então a gente não queria saber a quantidade proporcional de pessoas ali. Mas que iam entrar 50% de mulheres e 50%. Que massa essa iniciativa, né? Veio mais. E é isso que eu tô falando. Essas iniciativas de RH é que são interessantes. Então, mas veio mais. Mulher. Mais mulher. Não, e na contratação. Olha. Aí não era o objetivo. E nem era, talvez sim. E é o seguinte também, porque você também não pode ser extremista. Fala, não. Se tem uma mulher e tem um homem, são finalistas, mas o homem demonstra maior conhecimento, maior experiência. Hoje a gente americaniza os termos, né? Tem mais fit cultural do que a mulher. Mas ok, vai o homem. Mas sem esforço, não era uma posição, né? Falar, tem que ser mulher, não. Elas que conseguiram. Né? O que eu acredito que tem que ter, e que a gente tem que melhorar, nós, os RHs, é o que você falou, a palavrinha mágica é essa. Ser igual para todos nas oportunidades. Exato.
é ser igual. E quanto mais você consegue tirar o viés na tomada de decisão, melhor, né? E aí como que você faz isso? Aí você faz uma preparação com o gestor, né? Lembrei de outra aqui agora. Vou toda uma rapidinho. jornada de cultura. O podcast é seu, você pode contar o que você quiser. Não, mas é porque tem a ver, porque a gente encerra esse assunto, mas achei interessante, eu lembrei dela. É uma indústria cervejeira. A gente fez um processo seletivo para uma área de invase, que é a área totalmente masculinizada, para uma coordenadora. Era coordenador, mas aí teve 2 mulheres, e acho que 8 homens, não lembro, e 2 mulheres. Uma das mulheres não estava legal, não atendia mesmo. Assim, ela tinha uma experiência e tal, mas não. Uma ficou. 2 entrevistas, 3 entrevistas, 4 entrevistas. E em uma das entrevistas, porque eu acompanhei todas, eu falei, essa eu faço questão. Porque na empresa que eu estava era a primeira mulher desse setor. Aí eu falei, essa é minha, essa eu faço questão. De entender se vai ou não, né? E aí eu identifiquei a entrevista dos finalistas com o homem foi de um jeito. Sozinho, né? Com a mulher foi de outro jeito. Opa, tem um negócio aqui. Opa. Não falei ali. Mas conduziu, né? Não conduzi. Deixei, porque eu queria entender como que estava do outro lado. Entendi. A área, né? Eu falei, beleza. Não era o final, né? Foi as entrevistas finais, mas essa não foi a final. Beleza. Chamei o gestor, chamei outro gestor. Então, beleza. Fatos e dados. Tem nada melhor do que você apresentar do que resultado. Time A tem isso, eu vi isso, da psicologia, do RH, de comportamento. Isso aqui. Time B, tal. Aí tinha ficado 2 homens e essa mulher, né? Então. Mas então, tal. Eu falei, ok, mas aqui tem isso. Beleza, e aqui tem isso. Mas aqui eu fiz essa pergunta, pois é, mas você viu que eu fiz outra? E veio isso? E tem um histórico aqui, ó, o currículo, e eu entrei em contato, e fez isso. Beleza. Foi aprovada. Em menos de um ano, mudou completamente o sistema de gestão. Em menos de um ano, foi promovida para o corporativo da empresa. Olha. Yes. Assim, é muita sensibilidade, porque não é o RH que deve fazer a gestão das pessoas ali, mas a gente tem que ter essa inteligência de saber influenciar, né? Os gestores. Então, eu percebi isso, e eu falei, opa, aqui é mais uma oportunidade, né? E por que eu fiz? Só porque era mulher? Eu falei, não, é porque eu identifiquei resultado, e porque eu identifiquei que ela estava melhor do que os outros candidatos homens, todos bons. Não, tinha que contratar os 3. De verdade. A gente até tentou abrir uma vaga para um outro segundo. O outro dava para esperar um pouco, mas dos 2 finais, assim, nossa. Foi difícil escolher. Foi muito. Mas não foi porque era mulher. Porque, de fato, o que a gente precisava, fatos e dados. Passou menos de um ano, ela mudou completamente o sistema de processo e resultados e foi promovida para o corporativo. Desde a primeira vez que a gente se conectou, você traz muito forte essa vertente do feminino, do empoderamento, não gosto muito dessa palavra. E aí você até colocou eu, homem, branco, hétero, né, de RH, defendendo as questões de assédio, que a gente já falou uma vez sobre isso nos bastidores, 1 ou 2 vezes. O porquê dessa conduta? O que te move a isso? O que tem interiormente que te move para isso, Leandro? Minha mãe. Ai, que lindo. Você lembra dela, a força dela? Você se emocionou. Que legal. Minha mãe. Então, desde cedo, lá em casa, ela fazia isso, né? Então, eu aprendi a ser líder com a minha mãe. Minha mãe era a líder da família. Né? Minha mãe faleceu tem 3 anos. Mas, então, não interessava quem era. A cor que era, se era homem, se era mulher. Então, desde criança, isso é natural para mim. Então, é um valor que eu aprendi em casa, né? Com meu pai. Então, assim, não é levantar bandeira, tem o jeito de você falar. Isso. Né? E aí não é mulher, é mulher, idade, acho que a gente falou um pouco sobre etarismo, né, um tempo atrás, eu tô quase já, né, já tenho 41, faço 42, cabelos brancos, pessoas de maior idade, mais velhos, né, mulher, homossexuais,
pessoas com deficiência. Eu tenho um grande amigo que não tem a mão direita, ele é uma história de vida tão bonita comigo. Não tem a mão direita e é negro, né? Então pensa o preconceito que ele teve durante toda... Nossa. De lugares, é xenofobia, né? Ele é do Nordeste. Ele é negro, deficiente e do nordestino. Nossa, cara. E foi meteórica também, através do estudo. Mas a gente teve que dar a oportunidade para ele. Falei, peraí, você quer? Quero. Então, por isso que eu falo, quando a pessoa quer, Karina, aí pode ser quem for, aí você tem que ajudar, né? Ajudar e mostrar o caminho. Aí você pega na mão e depois você vai soltando. Agora vai. Aí, voou, pronto, próximo. Vem o próximo agora. Entendeu? Isso é muito legal nos nossos processos de mentoria, né? Nossa A gente fica tão feliz de ver o voo mesmo das pessoas. É incrível, incrível. Então, assim, de maneira geral, eu não falo que é minoriza. Aí pode ser também, pode ser uma pessoa que tá boa de situação, mas aí ela tem alguma questão psicológica que ela precisa de um suporte. Aí a gente vai lá também, né? Porque talvez a pessoa tem dinheiro, tem um bom emprego, tem uma ótima família, mas ela não encontrou alguma coisinha e ela vem e pede ajuda. Você vai lá e ajuda, né? Não é só isso, não é só as minorias. Mas é porque as minorias elas têm que ter as mesmas oportunidades, né? É isso, a oportunidade dada. É só isso. É, né? Garantir a oportunidade. Esse jeito que você falou aí é porque eu tive duas grandes pessoas na minha vida. Tem a Larissa, que ela é uma grande gestora de ESG. Ela é do Sul, hoje ela mora, nem sei se ela mora mais no Rio ou em São Paulo. Mas que ela e a Tiziane Figueiredo, ela é uma das idealizadoras do Elas no Agro. Ela é de São Paulo, ela é uma advogada. Ela é baiana, mas mora em São Paulo. Ela é baiana ou do Maranhão? Mas acho que é baiana. E a gente ia fazer um evento. A gente fez algumas coisas. E aí eu sempre conversando com elas, né? E elas que falaram isso. De eu falar para as mulheres também. Porque eu achava que não era o meu lugar de fala, né? Uhum. Aí a Larissa falou uma vez, depois a Tiziane outra. Ué, Leandro, é o seu lugar de fala sim, ué. Porque aí você conta para os outros homens brancos héteros essa visão, e que eles têm que abrir o olho. Falei, cara, é diferente, não é desse jeito, né? Não, e o quanto de força você traz para isso, para esse movimento, no sentido de, gente, vamos dar oportunidade para todo mundo. Sim. Mas me conta, voltando um pouquinho para o RH do agro, como é que você está percebendo a tecnologia impactando o RH no agronegócio? E o que você já viveu, cara, 20 anos de carreira, como que era e como que é hoje? E o que você percebe que o RH tem que suportar, falando de suportar, dando suporte dentro do agro? Me conta um pouquinho, como é que é o rolê do RH no agro? Na condição de tecnologia, já quase 15, 16 anos atrás, o agronegócio explodiu, né? Ele já era forte, só que ele explodiu. Tecnologia e o nosso bom e grato solo brasileiro, né? Mas a tecnologia também. A tecnologia não apenas o hardware, a máquina, o computador, mas a tecnologia. Como que você vai plantar? Qual é a janela correta? Como que você sai do processo de chuva ou de seca? Como você sai do processo de ter menos impacto dos insetos? Beleza. Tecnologia, vamos falar disso tudo. E quando a gente fala de Brasil, aí tem pessoas que plantam algum tipo de variedade no sul, até lá no Pará. Não, a gente pega... É um continente, não é um país. Tem vários continentes aqui dentro. E aí chega para nós algumas máquinas de plantio, algumas máquinas de aplicação de defensivo agrícola, algumas máquinas de colheita, seja qual for a cultura, soja, milho, algodão, uva, tomate, né? Eu trabalhei aqui numa indústria de tomate, uma multinacional, em que a primeira vez que eu vi uma colhedora de tomate, eu falei, oi? Aí a gente recebia o tomate na planta e tinha outra máquina que separava o tomate verdinho do tomate vermelho. Oi? Então, assim, qual é o tipo de profissional? Igual você fala da seringueira também, né? Que aí você tem que ir lá e tirar, fazer o risco. Sangrar, né? Qual que é o processo dessas pessoas? Nossa, vai chegar uma máquina e vai tomar o meu lugar. Depende. Quem é você
profissional. Você não consegue se atualizar porque um motorista, um operador de máquina de 20 anos atrás, se ele parou, ele não consegue operar hoje, mais. Esquece. Nenhum. Nem tem mais aqueles tratores. Tem ali no museu ou um que é relíquia da fazenda. Hoje, o processo do RH é de capacitar, primeiro, essas pessoas que já têm uma certa experiência e idade no agronegócio. É um tipo de desenvolvimento. Inclusão digital para quem não a tem. Toda máquina tem algum computador. Seja máquina fixa ou máquinas veículos. Ok? Ok. Esse é um desafio, beleza? Beleza. Outro desafio. Como que você traz um jovem de 19 a 20 anos para ficar em cima de uma máquina o dia inteiro, 8 horas? Esse é o desafio. Como que você vai atrair ele a vir para cá? Aí tem os programas de desenvolvimento, de sucessão. Aí entra a remuneração. Que é um braço super forte que você atua. Hoje, no agronegócio, é muito difícil ter algum segmento que paga mais. Ah, mas tem a tecnologia da informação, tem as startups. Então, pega 10 reportagens sobre startups aí nos últimos 4, 6 meses. Não. Quantas demissões tiveram? Último mês. Quantas demissões tiveram? Então, o agronegócio ele tem um poder muito forte de remunerar bem. Então, o que atrai o jovem? Não, então beleza. Eu vou entrar ali numa organização do agronegócio. Eu vou ficar quantos anos? Beleza. Mas é quantos anos para quê? Ou ele faz a carreira dele ali e ele compra carro, casa, moto. E casa mesmo, né? A mulher arruma o marido arruma uma mulher. E depois disso, eu vou montar uma empresa minha que vai prestar serviço para aquela empresa do agronegócio. Acontece demais, né? Principalmente nas cidades do entorno das capitais, né? Então, assim, você tem que trazer o jovem. Você sabia que existe até falando de remuneração, desde quando eu estava no Mato Grosso, já é mais comum isso. E outros estados um pouco mais distantes. Chama-se salário fronteira. Você tem o seu salário base, R$1.000. Tem vale alimentação de R$500. Aí, para você sair daí, de Goiânia, que você tem esse salário, eu vou trazer você aqui para Chapadão do Sul. Chapadão do Sul, e eu vou te pagar um salário fronteira. Enquanto você estiver aqui, seu salário é R$1.000. Seu salário base. Enquanto você estiver aqui, nesse lugar distante da capital que você está, eu te pago mais R$1.000. Oi? Então é mais um mecanismo que o agronegócio... Isso para mim é totalmente novidade. Chama-se salário fronteira. Então até aquele período que a pessoa está ali, mas isso aí vai entrar como o salário. Bom, aí depende de uma boa área jurídica fazer ali o contrato entre as partes, muitas vezes com um sindicato, fala, olha, enquanto ele estiver aqui. Por quê? Porque essa pessoa, ela pode ser promovida ou não e retornar. Porque, ó, já deu. Eu já fiquei 2 anos nesse lugar aqui que não tem nada, não tem escola, minha filha já está aqui, já estamos sofrendo demais, minha filha nova, então não tem estrutura, preciso voltar. Beleza, você volta. Aí tira o salário fronteira e volta, né? Então, assim, para você entender que o agronegócio ele tem algumas vantagens frente aos outros segmentos. Experiência minha. Eu estava na indústria na pandemia. O que aconteceu na pandemia? Redução chancelada pelo governo do salário, 25%, 75%, 50%. Sim. E no agro? Foi o contrário. Ninguém mandou embora. Sim, um ou outro. Porque literalmente o agro não para. Não para, porque chove, porque tem chuva e tudo mais. Porque tem que botar comida na mesa da galera. Sensacional. Exatamente isso. É o celeiro. Ninguém deixa de comer. Não tem como, celeiro do Brasil. Então, só não demitiu, como aumentou. Sim, foi todo mundo para casa. Exatamente. Então, você entende, assim, os desafios tem de algumas gerações, aí a gente até começa a falar de geração, daquelas mais antigas que tem que ter uma inclusão digital, e das novas, como que você vai atrair eles. Remuneração, essa parte de desenvolver, dos sucessores,
de ter um plano de carreira bem estruturado, né? Porque de dar visibilidade da carreira dentro do agro. Falando, você esteve comigo lá no Conego, eu mediei a palestra dos CEOs, e um dos CEOs era o Renato Guimarães, que é CEO da Sinagro. Só que ele desenvolveu a carreira inteira no agro, né? Mais de 30 anos de carreira no agronegócio. E ele falando exatamente desse crescimento exponencial no Brasil e dessa estabilidade de se trabalhar no agro. Porque é sempre promissor. É um lugar que nunca falta. É um lugar... E dos mais próximos 10, 15 anos, no mínimo. Exatamente isso que ele falou. No mínimo. Se você quer uma carreira, se você está buscando uma maior segurança, mas também com desenvolvimento, também com tecnologia, é no agro. É no agro. Tem uma empresa, que não é só eles agora, um grupo do Mato Grosso, que eles têm um trator aqui, com um operador, e outro trator sozinho, autônomo. Eu ia te falar tem o carro autônomo do Google. Eu falei, não, bicho, aqui no Brasil já tem trator autônomo. Eu ia te falar isso. Você sabe que eu dou aula de futuro do trabalho. Um dos exemplos que eu coloco de mostrar para as pessoas da indústria 1.0 para 4.0, nem estou falando da 5.0 ainda, é exatamente o carro de boi, o trator a vapor, o trator a gasolina e o autônomo hoje. Fora os drones dentro de plantação, né? Fora tanta coisa que a gente vê. O maior avanço dos drones foi de 2 segmentos: militar e agronegócio. Não tenho dúvida. O drone que aplica agora o defensivo localizado, a famosa agricultura de precisão foi o que alavancou o Brasil. Só que hoje está mais. Então, assim, quando a gente fala, né, dos defensivos, todo mundo, ai meu Deus, né? Um nome antigo, né, e bem ruim, o famoso agrotóxico. Nada mais é do que para matar uma praga. Nós usamos defensivos, fungicida. Você vai jogar bola e dá aqueles negocinhos, aquela coceirinha lá no dedo. Aquilo ali é um fungicida. Então, no agronegócio, você aplica fungicida também, né, para matar o fungo lá da folhinha da planta. Então, hoje, mais do que nunca, você acha que o produtor ou uma grande empresa, não interessa, o produtor da agricultura familiar, ele quer gastar dinheiro com isso? Nunca, gente. Quanto menos para ele, melhor. Lógico. Então, o que está acontecendo hoje? Tem 2 vias. A aplicação direta, dentro de um processo que você sabe aonde vai cair aquele defensivo ou aquele fertilizante, né? É um mapa. Eles estão tirando o DNA da terra. Igual nós temos já o nosso DNA, o mapeamento do genoma, tem da terra. É uma coisa. E aí tem outra. Aonde que você vai colocar aquela semente da variedade específica? Então, quer dizer, tem várias variedades, várias sementinhas de soja, várias sementinhas de milho. E aí a gente consegue, no menor espaço, em quantidade de hectares, produzir mais. E aí o pessoal não entende, fala assim, não é que a gente precisa de mais terra, é a nossa tecnologia que é muito boa. Então, os outros países, eles ficam assim, como que vocês conseguem? Produzir, né? O negócio é fazer, vem, vamos testar aqui. E como a gente tem os diversos climas no Brasil, a gente tem o árido, o deserto, a chuva, a umidade, o frio, a gente planta de tudo aqui, né? O celeiro do mundo. Eu falei celeiro do Brasil, é celeiro do mundo. Eu tinha falado errado. Tem quantos chineses que comem? E tem quantos indianos? A comida vai sair daqui. Sai daqui. Eu tava vendo uma série. Como que chama? Yellowstone. Uma série americana. Ela é com Kevin Costner, o protagonista, bem legal até. É uma família de produtores de gado. Aí tem uma... Não sei se passa uns 5 anos aí atrás, a 10, mas ela é recente, tá? Tá na Paramount. E aí, em uns 4, 5 episódios atrás agora, uma das advogadas fala para um dos produtores lá, esse povo tá mexendo com gado aqui nos Estados Unidos, para com isso. Quem domina o gado no mundo são os brasileiros. Peraí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu assistir de novo. São os brasileiros. Eles que estão dominando. Isso aqui vai acabar. Os Estados Unidos vai parar de produzir boi.
Eu falei, uau! E uma das tecnologias que eu mais acompanho também é a questão da melhoria genética de rebanhos, né? Então, isso é avançadíssimo no nosso país. Demais. E as pessoas, às vezes, não têm o impacto do que é a pecuária dentro, principalmente, da nossa região, que é o Centro-Oeste, né? Não sabe. Aqui, eu trabalhei em 2 frigoríficos, um de aves e um de bovinos, né? É outro tipo de tecnologia também. Aí todo mundo fala assim, nossa, tem hormônio? Falo, não é hormônio, gente. O negócio é que eles comem muito. Se você parar, você ser humano, e ficar comendo muito, e com menor esforço físico, vai engordar, você vai engordar, isso é normal. E isso faz lá. O frango, ele em 26 dias, 24, dependendo hoje, ele já está pronto para abate. Dependendo do tamanho que a empresa quer, né? Mas é porque ele come dia e noite, ele não dorme, né? E falando do Leandro por Leandro. Leandro no agro, com tanta experiência. Você é minha referência no agro. Toda vez que eu ligo para você. Eu falei, Leandro, e aí? Como é que é isso? Essa carreira brilhante que você tem no agro, uma transição de carreira há 1 ano. Fala um pouquinho dessa escolha, dessa transição, desse novo momento, de voltar para Goiânia, né? Porque você passou muitos anos no Mato Grosso. Fala um pouquinho de você pra gente e dessa nova perspectiva de trabalho. O que aconteceu? Quando eu estava no Mato Grosso, eu já tinha em mente, essa vai ser a minha última empresa. Porque eu falei, vai ser com 40 anos. Eu tenho já 41, né? Com 40 anos eu já vou migrar para ter algo meu, né? Para atingir mais pessoas de uma forma mais ampla. Porque quando você está na empresa, você atinge as pessoas que trabalham ali e os familiares e os terceiros, né? Então, se é uma empresa, ela tem 1.000 colaboradores ali, fixos, ativos, você tem os familiares, vamos colocar no mínimo mais um, então não é 1.000, é 2.000. Coloca uns terceiros, que sempre entra, você também, 3.000. Opa, que legal, né? Beleza. E aí, eu sempre na minha cabeça eu multiplicava, é 5.000, então é 15. Só que eu queria mais, né? De uma maneira maior, ampliar esse processo do autoconhecimento, de ajudar mais pessoas. Aí surgiu uma outra oportunidade aqui, mas acabou que eu nem fiquei muito... Eu ficava em Goiânia, mas aí eu viajava em 7 estados. Maranhão, Bahia, Mato Grosso, Pará, Tocantins. Nossa, você trocava de mala em Goiânia. Eu trocava. Teve uma semana que foi. Na verdade, a gente nem desceu. A gente só passou, abasteceu e foi para outro lugar. E aí eu falei, não, agora eu não vou voltar mais, não. E eu saí da empresa, 2 semanas depois, uma outra organização, bom, então fez a entrevista, eu falei, olha, aí o que eu fiz? Falei, nossa, e agora, gente? Eu falei, eu vou, mas hoje, eu sei que não é esse o salário desse cargo, que eu estava como gestor de RH, né? Eu sei que o seu salário não é esse, eu vou, mas eu vou por esse aqui. Mas tripliquei, né? Um negócio absurdo. E aí, nesse aí a gente não consegue. Eu falei, eu sei que você não consegue, mas eu só vou agora se for assim, mas não por quê? Porque eu não queria, né? E se eles bancassem, eu falei assim, agora eu tô enrolado, porque o meu coração não iria, né? E aí, mas você só muda de lado, mas e consegue atingir mais empresas. Porque eu hoje continuo trabalhando grande parte no agronegócio, né? Grande parte dos clientes são agro. Aí veio agora setor de serviço, atendo clínicas médicas, falando de RH. Aí a mentoria tem tem só 2 grupos e a grande parte é individual, mas de empresários, e aí de diversos segmentos. Quando eu decidi, na primeira semana eu já tinha um cliente que era do agronegócio. Na outra semana veio o agronegócio. Mas é por quê? Porque eu tenho essa experiência e eu tenho uma linguagem... É isso que eu ia falar, linguagem específica. Eu tenho uma linguagem que... o cara fala... Quase um dialeto no agro. Ele fala de soja, ele fala de cana, ele fala de boi, aí ele fala de frango, aí ele fala... Hoje eu atendo um cliente lá próximo a Chapecó, que eles... até interessante, eles criam mesmo as máquinas para alguns setores do agronegócio, né? Aí pode ser para frigorífico, pode ser para empacotamento. E eu conversando com eles e entendendo tudo que eles estavam falando. Eu falei, mas como que você sabe disso? Eu falei, não, nesse tipo de empresa que você está falando, eu já trabalhei. E não, então beleza. Aí até alivia, né? Aí eles conversam. Eu falei, mas como que você sabe se o cara aqui não vai te enganar?
Eu falei, pode até enganar, mas se ele me falar alguma bobeira aqui, eu já tenho uma experiência. Eu falo, ó, não é isso que você faz, né? E sempre acontece, porque quando você faz um trabalho, principalmente de remuneração, de sucessão, as pessoas querem falar que fazem mais, né? Eu falei, então, deixa eu te contar, isso não é um analista que faz, é um auxiliar. Não, mas... não, então, o analista faz isso, isso e isso, o auxiliar faz isso e isso. Até você chegar aqui tem um caminho. Ah, então, mas é mesmo. Eu falei, pois é mesmo. É porque você já sabe as funções e já esteve... Aí as pessoas acreditam que pode falar alguma coisa e você aceita. Fala, não, talvez uma pessoa, né, que está começando agora, ok. E aí flui mais, né, quando você tem essa experiência. Aí hoje esse processo está assim, de maneira individual e algumas empresas da consultoria, né? E esses projetos que estão vindo aí, que eu tô só vendo no seu Instagram, de nutrição, de qualidade de vida. Não, vou te falar, eu até mapeei isso. Vamos contar. Então, projeto, eu nem sei se vai caber nos dedos. Mentoria individual. As mentorias em grupo. O podcast. As consultorias que eu faço para desenvolvimento de liderança e de equipes. As consultorias para processo de remuneração, plano de cargo de salários, carreira. Tem uma loja de dropship. Qual que é o que você falou agora? O projeto de qualidade de vida. Porque aí até agora ninguém viu nada, né? Aí chegou esse. Mas esse foi o quê? Eu conheci 2 grandes profissionais e eu falei, cara, eu treino há 20 anos. Adoro musculação. Sempre gostei de esporte. E aí eu conheci um nutricionista e um personal. Falei, cara, e eles assim, mais ou menos... Pensamento muito... Nossa, demais. Eu falei, caramba, não é possível. Aí um dia a gente conversando, cara, vamos fazer um negócio junto. Eu falei, vamos. Então o que acontece? O bem-estar do profissional do agronegócio, da indústria, da área de serviço, qualquer lugar, ele tem que estar bem. Então ele tem que estar bem com o quê? Com 3 grandes pilares. O corpo, a mente e o espírito. Aí quando a gente fala de espírito, não é nem religião católica, evangélica, não interessa. É espiritualidade, é acreditar em algo. E aí a gente vai aliar esses 3 profissionais e fazer um programa aí de suporte. Não é uma mentoria, é um atendimento mesmo. O nutricionista vai atender, o personal vai atender e o psicólogo vai atender. Por quê? Porque a gente acredita, inclusive quando a gente foi mapear, a gente falou muito de cunho profissional. Os 3 têm demandas de pacientes que falam que não estão bem na profissional, na vida profissional, porque falta um desses 3 pilares. Então, assim, é algo um pouco mais de propósito e de coração esse projeto, sabe? Então, assim, tô fazendo muita coisa. Aí as palestras, nossa... E tá bom. Mas você tem inspirado as pessoas através do seu Instagram também, né? Mostrando um pouco da sua rotina e o quanto a sua disciplina alimentar e de atividade muda a sua produtividade. Isso é muito legal, porque você vive o que você fala. É coerência, né? Eu sempre falo. Na verdade, assim, aumentou muito rápido. Eu não usava o Instagram, eu uso sempre o LinkedIn. Conta essa história, porque eu sei dessa história, mas a galera não sabe. Pelo RH, e principalmente do agronegócio, meu LinkedIn ele é bem forte. Tem mais de 30 mil seguidores no LinkedIn. Eu nem sabia disso, não sei se você sabia. Quando passa de 30 mil, você não segue mais as pessoas, você não pode. Aí você tem que... É outro nome que tem lá. Então, se for algumas pessoas que eu não conheço, aí eu não consigo entrar mais, porque eu já estourei. E aí tá aumentando. Acho que eu já tá com 32, não sei. Aí no ano passado eu falei, agora eu vou entrar no Instagram. Né? Aí entrei no Instagram muito rápido, aí já tem quase 1.500 pessoas ali. E algumas pessoas vêm e me falam. Eu nunca vi, e é interessante, né? Porque são 2 redes sociais diferentes, né? O LinkedIn, de fato, mais profissional, mais executivo, né? Mais formal. Ali, né? E o Instagram é isso que você falou. É mais de contato, mais pessoal. E eu falei, poxa, né? Aí eu coloco ali algumas coisas que eu faço e esse estilo de vida. Porque eu gosto, eu faço isso. Eu vou treinar, mas eu bebo cerveja. Eu não bebo todo dia, mas eu gosto de cerveja. Eu como doce. O doce é problema, porque o doce é quase todo dia mesmo. Agora, pizza, sanduíche, não é todo dia, mas eu como também. Mas é o equilíbrio, né? Na verdade, nem tem equilíbrio. Eu regro mais durante a semana.
Sim. Para depois eu ficar livre para alguma coisa, né? Eu saio com meu filho, a gente come um sanduíche, uma pizza, não tem problema. Mas eu gosto de colocar lá por quê? Porque as pessoas enxergam isso, né? E lá eu falo mais da questão de desenvolvimento, né? O nome desse programa vai ser, né? Saúde Vital 360. Por quê? Saúde. E ela é vital para qualquer segmento da sua vida. Bacana. E 360 porque a gente pega esses 3 grandes pilares do ser humano, né? Eu acho que a gente pode fazer uma collab aí com a Vitazura, hein? Eu quero, tá vendo? A saúde integral é o que a gente vende, que a gente isso. é um produto da empresa. É Eu isso. acho que tem muito sentido a gente conversar. Ó, tá, isso. gente, ó, tá saindo mais um projeto. Mais um, tá vendo? Não pode É conversar assim. com ela, que aí tá vendo o negócio. Karina e suas ideias. Minha primeira força do Gallup é ideativo, né? Eu falo que é 5 minutos, eu faço 50 empresas. Então, É uma das principais competências desses próximos 10 anos é a criatividade, né? A comunicação a comunicação, mas com criatividade, né? Que contagia. É a década dos comunicadores, né? Então, você tem que saber. Você está no podcast, eu fiz o podcast. Então, esses próximos 10 anos são dos comunicadores criativos. E aí, o que você está fazendo? E aí não precisa ser comunicador, não precisa ter um podcast. Comunicador na mesa que você está. Comunicador na posição que você está hoje. Eu falo comunicar. muito mais, as pessoas usam muito o termo comunicação assertiva. E eu gosto de transformá-lo em assertividade. Que é a comunicação como um todo, independente do ambiente ou do canal, eu tenho que ter assertividade para trazer clareza sobre o tema que eu estou falando. Mas eu vou fazer mais uma provocação que eu já te fiz, mas não falei para a Silvia, agora está documentado. Primeiro, um beijo para ela gravidíssima. Fique bem, logo. Mas a gente tem que fazer o Levemente Cá, hein? Pelo menos um episódio juntos. Vamos fazer. Viu, Fábio? Você também vai estar no rolê. Então, sempre falei isso pro Leandro, eu acho que vai ser uma coisa... Vai ser divertido a gente fazer um episódio junto, em collab. Vai ser legal demais. E aí, Leandro, pra gente ir finalizando, assim, eu queria que você falasse da sua experiência como pai, porque eu sei que isso também é um dos pilares mais fortes da sua vida. E é lindo ver a sua relação com o Davi, né? Por rede social, pelo menos. Mas você me falou uma coisa nessa última semana, que é sobre jogar o xadrez com o Davi. E eu queria que você pudesse falar dessa sua experiência aqui, como pai, e depois, de repente, falar sobre esse lance do que você teve, o insight que você teve jogando xadrez. Na verdade, assim, quando o Davi tem 13 anos, e aí... O filho muda, de fato. Todo mundo fala assim, quando você tiver um filho, muda. Mas muda mesmo. Muda a sua percepção de mundo, porque você entende que tem uma pessoa que... eu não falo nem da questão financeira, mas é a questão... quando a gente gosta de falar de liderança, né? O que é liderança? É influenciar. E o que tem de diferença nas lideranças? Tem o líder mauzão, pega um Hitler, e pega um líder top, Jesus, positivo, desenvolvedor, beleza. Qual líder você quer ser? E nada mais interessante e provocador do que você ter um filho e pensar que você é um exemplo para ele. Então, as crianças, e que também não precisa ser criança, né? Depois de adulto, vai se espelhar no pai. Vai repetir. E aí, o Davi, a gente faz muita coisa junto. E é interessante. Ele tá quase do meu tamanho já. E a gente vai andando na rua, a gente anda abraçado. Ele não tem vergonha. E esses dias eu levei ele na escola e ele não tem vergonha. E eu vou com ele até lá na porta e ele pertinho de mim e tal. Tchau, papai. Me chama de papai. Beijo, me dá um beijo, te amo. E uma dor assim, toda despedida. Parece que, né, eu te amo. Me abraça e eu te amo. Tá, beleza. E eu esqueci do xadrez. Será que é o que eu tô pensando? O que eu falei? Você falou que estava voltando a ensinar, a jogar xadrez com ele, por algum motivo. Foi. E na hora que vocês finalizam... Não, eu lembrei, mas é porque eu lembrei de outra coisa, mas era isso aí mesmo. Porque eu tava falando, poxa, ele gosta dessa questão do xadrez e da informática. Não que ele gosta do xadrez, mas ele gosta da informática. De games, isso. Então, mas é essa outra aí. Porque a gente tava jogando xadrez lá em casa, e aí, acho que a gente jogou umas 2, 3 partidas. Eu falei, você sabe? Mas ele joga no celular, né? Ele, não, eu sei. Acho que eu ganhei
as duas, uma ele quase ganhou. E aí no final que eu expliquei para ele, né, o que acontece. Isso aí tem frase, tudo. Depois que acaba, ó, tem o peão, tem o rei, tem a rainha. Aí o que a gente vai fazer agora? Depois que acaba, não interessa quem é, vai todo mundo pra caixinha guardado. Então, o que eu aprendi com meu pai e minha mãe que você falou, eu ensino para ele. A questão das igualdades, e ele é um gentleman, ele é 1000 vezes melhor que eu. De espiritualidade, de amor. E aí, nesse processo, aí eu vou explicando para ele. Porque não é só você brigar, corrigir, né? Pai e mãe não é só isso. Você pode fazer isso, mas tem uma forma didática de fazer, né? Ah, então tá bom. Você não quer que ele grite, que ele dê birra. Explica, fala, nossa, pô, tá dando birra, deixa eu ver aqui. Ah, ó, foi legal essa birra sua, hein? Mas eu faria diferente. Eu faria uma birra por isso e por isso. Ah, se uma criança tá pulando na mesa, pulando na cama, sozinha, porque geralmente faz escondido do pai, né? É porque ela tem medo de que alguma coisa aconteça, né? Então é melhor você explicar. Opa, que legal, hein? Peraí, não pula assim não. Deixa eu ver aqui. Parabéns, hein? Próxima vez você me chama, deixa eu dar uma olhada. Ó, isso aí. A questão dos traumas nossos adultos vem de pai e mãe, né? Com certeza. Eu não tô nem falando de Freud. Não. Eu tô falando do que acontece. Na parte recente agora. O Davi tem 13 anos. Nossa, lá atrás não. Dependendo do que eu fiz, ele vai lembrar. Uhum. Então, assim, é uma proposta interessante de você colocar pro filho, lembrando do processo de liderança. Ah, mas eu não sou líder. Falo, mas peraí, tem alguém que se espelha em você, se você é pai e mãe. Então você vai influenciar essa pessoa de uma forma mais positiva ou de uma forma mais negativa. E aí, qual que é a sua escolha, né? E aí você tendo esse contato. E a gente sempre aprende com eles. Demais. Nossa, eu gosto de conversar. Tem o mundo deles, né? Que às vezes já fica assim no celular. Deixo. Guarda o celular. No começo eu até tava. Eu falei, não dá, porque é o mundo dele. Então, peraí. Deixa ele ficar um pouco e tal. E aí, filho? O que você tá jogando? E aí, aí vez ou outra eu vou e jogo, ou pelo computador, ou pelo celular, o jogo que ele joga. Né? Ele fala, eu gosto de jogar esse aqui, deixa eu ver como é que é. Ah, nossa, eu sou muito ruim. E aí ele fica assim, não, papai, faz assim. Que legal. O que você fez? Às vezes você tem um filho que é muito calado. Quando você entra no mundo dele, se ele permitir, você faz isso, ó. Cria conexão, né? Você conecta. Nossa, vai falar tudo com você e ficar conversando a noite inteira. Não vai. Mas só dele entender que você viu o que ele está fazendo, olha que legal. E outra, que você demonstrou interesse por aquilo que ele se interessa. Ou seja, você está realmente vivendo uma qualidade de tempo de forma individualizada. É diferente. Tem um episódio aqui maravilhoso com a Fabíola Esperandio, que é uma educadora, não sei se você assistiu ou não. Assista, porque ela vai falar dessa relação de pais com filhos de forma maravilhosa. A educação e como que a gente pode promover essa conexão com essa geração tão digital. Né? Quando a gente fala de filhos, vamos fazer essa conexão com o agronegócio. Tem até uma pesquisa, quando eu estava no Mato Grosso, tem um colega que ele fez um estudo, que era o Eugênio, ele era o diretor de RH de uma grande organização lá do agro. E o que ele percebeu? Que as empresas que não têm um programa ideal para sucessores, a primeira geração chega e funda a empresa. A segunda geração mantém, mas fica balançando. E a terceira geração quebra. Quebra a empresa. Faliu. Não é nem recuperação judicial, não deu, faliu. Uau. A grande maior parte das empresas que participaram do estudo dele. Ou faliram ou vão falir. E por quê? Porque tem essa característica do exemplo do filho, né? Veio o primeiro, com muito esforço, aí essa segunda geração falou, então eu tenho que fazer um pouquinho disso e tal. Mas esse daqui não quer que o filho dele viva esse esforço que ele teve sendo filho desse. E fica lá no sol, né? Hoje nem fica mais. Mas tem que passar para as próximas gerações esse exemplo de empreendedorismo, de liderança, de entrar no negócio de alguma forma, de ter experiência fora do seu negócio e depois voltar. Né? A grande característica do agronegócio hoje é essa. Tem grandes mulheres assumindo negócios, as filhas mulheres que estão assumindo,
Porque os pais já tiraram essa barreira, né? Quando você fala, Leandro, será que tem... Aí voltando e amarrando tudo aqui, os pais já entenderam. Falaram, não, bicho, é a minha filha. E não, tem várias. Tem uma empresa do sucro energético lá no Mato Grosso, que ela hoje é diretora, né? Mas logo o pai já vai sair, ela vai assumir, uma mulher. E assim tem várias. Nossa... Os programas de sucessão, não só no agro, como em todas as empresas, e aí principalmente em Goiás, que eu atuo muito na consultoria, eu vejo que são extremamente necessários, principalmente em sociedades familiares mesmo, onde tem muitos irmãos e etc. E isso acaba impactando societariamente o negócio. Então, eu sou uma defensora dos programas de sucessão, mas principalmente com filhos ou herdeiros que estejam preparados e que já viveram outros negócios e outras formações. Perfeito. E eles vão entrar por mérito, de verdade, e não por herança. Isso muda o jogo e garante sustentabilidade e perenidade do negócio. Mas para a gente fechar... Deixa eu só falar aqui, ó, que senão o pessoal vai ficar curioso. Então fale. Pedir para o chat GPT me dizer quais as profissões que podem ser substituídas por ele. Maravilhoso. Vou falar 20 só. Pode falar, mas fala devagar. Se você quiser falar para o pessoal, olhando a câmera. Quais que o chat GPT pode substituir? Operador de telemarketing, atendente de suporte técnico, redator de conteúdo, tradutor, transcritor, assistente administrativo, assistente virtual, analista de dados, pesquisador, revisor de texto, escritor de roteiros, jornalista, social media manager, designer gráfico, programador básico, tutor de ensino básico, analista de crédito, planejador financeiro, consultor de investimentos, gestor de projetos. Qual aqui é do agronegócio? Zero. Nenhuma. E de outras, né? Outros segmentos também, mas do agronegócio nenhum. Você está me lembrando da minha aula? Eu tenho um estudo de uma dissertação de mestrado de uma aluna da UNB, e aí eu vou te devolver. Não tem nada a ver com agro, mas tem a ver com a nossa formação. Em que no estudo dela, ela mostra cenário mundo, cenário Brasil, das profissões que tendem a desaparecer, de 2020, essa dissertação. 3 anos. As 2 últimas profissões que não desaparecem no ranking, psicanalista e babá. Por que, Leandro? O que te faz pensar que um psicanalista e uma babá não vão desaparecer? Que competências essas profissões têm? Então, na verdade, eu nem... Aí tá bem específico do psicanalista, né? Eu fiz uma palestra há 2 semanas atrás, 2 palestras para alunos do curso de psicologia, de uma faculdade aqui de Goiânia. E aí, eu vou até além, né? O curso dos próximos 15, 20 anos, o curso que será mais procurado, o curso de maior prosperidade, dinheiro, é a psicologia. Esse é o curso. Lelé. Então, beleza. Foi uma palestra? Foi. Eu atendo um cliente que é um conglomerado, uma rede de ensino, a maior do Espírito Santo. Numa reunião com os donos e diretores. Aí não foi pesquisa, eu estava lá. Leandro, o negócio é o seguinte. Não tem demanda para alguns cursos de engenharia. Não abrimos turmas. E o contrário. Cursos da área da saúde, psicologia, fisioterapia, medicina, que eles abriram medicina agora também. Mas psicologia, lá em cima. Não tem nada que demonstre mais sobre você do que os seus resultados, né? Então não é pesquisa. Eles têm uma pesquisa de tendência de mercado, eles vivenciaram. Nos próximos 10, 15 anos, é a psicologia, a profissão, não é a profissão do futuro, é de agora. Uhum. Quem tá formando, eu já falei para eles, nossa, vocês estão hypando agora, se vocês começarem agora, nossa, daqui 2 anos, daqui 1 ano, vai arrebentar. Mas aí você falou, por quê? Por quê? Quando a gente fala de competência, para desenvolver competência, aí pode ser do agronegócio ou de qualquer outro segmento, é porque a gente fala de ser humano, de pessoas. Sim. Não interessa a tecnologia, não interessa o segmento, é pessoas. Não é ter um alto desempenho, né? Não é ter
o autodesenvolvimento, né? Autodesenvolvimento com L, né? Long Life Learning, vou estudar todo dia, tem essa novidade, isso aqui. Não é ter um autodesempenho. A primeira coisa que a gente tem que fazer, qualquer ser humano, é o com o autoconhecimento. E muitas vezes a gente não consegue sozinho. Aí precisa de um profissional que vai te ajudar. Fala, então, vamos olhar para isso aqui? Uhum. O que você não sabe que você deveria saber e que ainda não sabe? Bum. E aí? Aí vai ter alguém para te dar esse suporte. É o autoconhecimento para você entender. Mas por que o Leandro saiu do mercado corporativo e está no outro? Eu não saí, fiz uma transição e eu preparei para isso, né? Porque às vezes teve um dia que eu fiz uma postagem, veio uma amiga minha e falou, nossa, você tá falando aí que o pessoal tem que sair de seleção. Eu tô falando para ninguém, eu fiz isso, mas eu tinha uma preparação de grana, uma preparação de uma rede de contatos, foi preparado. Talvez eu não tô falando para ninguém pedir demissão, não, eu tô louco. Mas se não é aquilo que toca no coração dela onde ela está hoje, olha para isso. Autoconhecimento. Prepara. Faz as duas em paralelo, mas vai chegar um momento que você vai ter que fazer uma escolha. Você vai para a esquerda ou para a direita. Mas até lá faz, cada um é cada um. Para mim deu super certo, e para mais uns 10, Karina deu certo. Nossa. Eu tenho mais uns 8 grandes amigos aí que deu certo agora, no último ano. Nós fizemos transição praticamente juntos, né? Então, é isso, né? Mas o grande segredo é porque você foi muito específica na psicanálise, né? É porque a pesquisa é dela. Sim, então, sim. na pesquisa dela vem... mas é a psicologia de maneira geral, entende? Sim. A psicologia, né? Aí pode ser psicanálise, psicodrama, TCC, psicologia analítica, né? É autoconhecimento. Esse é o segredo. E eu acho que nada substituirá o humano. Então, a tecnologia é meio... conexão, né? E profissões que são completamente humanas, elas permanecerão. Então, o agronegócio... É pessoas, né? Os valores da minha empresa. Para mim, tem que ter pessoas, tem que ser divertido pelo tanto que a gente trabalha. Pode ser leve, deve ser leve. Tem que ter inovação para a gente fazer disrupções pessoais e profissionais. E eu não trabalho sem resultado. Isso aí é minha... Acho que a tradução da Karina aí nos valores. Mas, para a gente finalizar, dá um recadinho para os RHs que estão no agro, Leandro. Assim, o que você deixa assim, numa carreira brilhante de 20 anos, transitando nessa área? O que de repente, você fez e que não deveria ter feito? O que você fala para eles como acelerador de carreira? Algo que você esteja aí no seu coração para os RHs do agro. Duas coisas. Aí, segura. Qual que é o nome dele? Esqueci. Fábio, você segura que você vai fazer um corte top depois, tá? Segura, Fábio. tá? Pode? Quem faz os cortes é o Ronan, meu filho. Então, Ronan, você vai dar um corte aí, vou começar, tá? Duas coisas. Primeira, credibilidade. Você é do RH, está numa empresa familiar, numa empresa multinacional, não interessa. Credibilidade. Como que é a credibilidade? Não, beleza, entendi, mas como que eu ganho credibilidade? Entenda do negócio. É do agronegócio? É soja, coloca sua bota de segurança e vai lá. Fala, o que é V3? O que é nematóide? O que é CTC? Você não vai ser o especialista, só entenda essa linguagem. Quando você sentar na mesa de reunião, você vai ter credibilidade. Não, ele sabe. Ele não estava no ar-condicionado, ele veio aqui. Então, se ele fez alguma conexão que nós que estamos aqui todo dia não viu, ele consegue. Credibilidade. Entenda do negócio, seja ele qual for. Beleza? Sim. Credibilidade. E segundo, conexões. Nossa, então vou conectar. Não. Tem um pulo do gato. Conexões com as lideranças. Por quê? Porque você tem uma empresa que tem 100, 200, 1.000 pessoas, 27 mil. Trabalhei numa organização que tinha 27 mil. Você não vai conectar com 27 mil. Conecte com os líderes. Tá, mas como que eu faço isso? Volta no passo 1, credibilidade. Aí você conecta com a liderança. Você vai pegar pessoas difíceis, pessoas que são mais tranquilas para trabalhar com você. Você vai ter que ter essa inteligência de trabalhar com diversos tipos de líderes. Conexão com os líderes. Mas antes,
Credibilidade. Senão você não vai conectar com ele. Senão ele vai achar que você tá lá só no segundo pilar. É só diversão, nem sabe o que tá falando. Fala, não, peraí. Eu sou do RH, eu entendo de pessoas. Eu sei que diversão faz parte. Se a gente não trouxer um processo de inovação, pode ser tecnológica, ou de tomar uma decisão de uma maneira mais ágil, ou de fazer algo diferente do que a gente já fazia antes, porque se a gente fizer tudo igual, o resultado é o mesmo, a gente não tem resultado. Pegou? Credibilidade e conexão. Credibilidade, conexão. Eu tive aqui falando com o Leandro. Fala suas redes sociais aqui também pra gente. No Instagram é leandro.vsantos e no LinkedIn é o meu nome completo, Leandro Vieira Santos. Me chama lá no Instagram. Falei com, como dizem os amigos dele, o brabo da musculação, mas eu acho que ele é o brabo do agronegócio. Leandro, obrigada pela oportunidade, obrigado por compartilhar seus conhecimentos. Obrigada por esse espaço aqui com você, foi maravilhoso. Obrigado. Conte comigo, tamo junto. Depois a gente faz outros episódios. Levemente cá com a Silvia. Produção, gostou? Produção? Valeu. Pessoal, esse episódio foi fantástico, cheio de projetos inovadores, com um cara que é referência no agronegócio, e eu vejo vocês no próximo episódio. Beijo.